Muito bem, nessa videoaula nós vamos cuidar um pouquinho do layout do nosso Form Consulta. Um dos recursos que nós podemos utilizar são os painéis, os objetos do tipo tPanel. Então eu vou inserir aqui inicialmente dois objetos do tipo tPanel. Um deles nós vamos chamar de painel dbGrid, e esse painel ele vai abrigar, nós vamos colocar aqui dentro dele o dbGrid. Então eu vou simplesmente dar um Ctrl X para recortar, e dentro do painel vou dar o Ctrl V. A gente já continua aqui, deixa eu tirar aqui de cima para ficar mais fácil visualizar. A gente já continua a formatação desse painel. E esse painel de baixo aqui nós vamos chamar de painel navegador. Seguindo a mesma linha de raciocínio, um clique no DB navegador, Ctrl X e aqui um Ctrl V. Muito bem, o que nós vamos fazer é o seguinte: esse painel navegador, antes de mais nada, nós vamos, dos dois painéis, nós vamos deixar a propriedade Caption em branco. A propriedade Caption é a que traz esse texto apresentado no centro do painel. Então, selecionei o painel navegador, só que eu me equivoquei aqui, eu coloquei painel navegador na propriedade Caption e na verdade tem que ser na propriedade Name. Pronto, agora está correto. Então esse daqui selecionado é o painel navegador e a propriedade Caption está vazia. Este daqui é o painel dbGrid e na propriedade Caption nós vamos deixar vazia também. Só por uma questão de critério, né? Como chamamos esse painel de dbGrid, esse é um grid, é um dbGrid, vamos fazer só uma pequenina alteração aqui e o nome desse passa a ser dbNavegador. O painel dbGrid acolhe o dbGrid, o painel dbNavegador acolhe o navegador. O que vamos fazer agora é o seguinte: é trabalhar com o alinhamento desses dois painéis. O painel navegador, nós vamos utilizar ao bottom, então ele vai ocupar toda a área de baixo do formulário. E aí eu vou só posicionar aqui o navegador de alguma forma, mais para cima um pouquinho, pronto, já posicionei. Significa o seguinte: o que nós fizemos é que esta área embaixo, eu vou mudar a cor só para ficar um pouquinho mais visível, depois nós voltaremos para CL-BTN Face, que é a cor padrão. Vou colocar aqui uma cor qualquer, um azul aqui. Então, o que vai acontecer é o seguinte: toda essa área de baixo aqui, ocupada pelo painel, ela será exclusiva desse painel, nenhum outro objeto poderá sobrepô-lo. E nós vamos fazer a mesma coisa com o painel dbGrid, só que a propriedade de alinhamento que nós vamos utilizar vai ser a AllClient. Então o dbGrid passa a ocupar toda a área de trabalho. De novo, eu vou mudar a cor aqui para ficar mais fácil para a gente ver, colocar uma cor de destaque. Aqui, vermelho. Depois a gente volta para a CL-BTN Face, que é o padrão. Então veja aqui o painel dbNavegador, ele obrigatoriamente ocupa toda a parte baixa do nosso formulário, porque ele está configurado com a propriedade de alinhamento ao bottom, enquanto que o painel dbGrid vai ocupar a área de trabalho completa sem se sobrepor ao outro painel. Essa é uma estratégia que eu sempre utilizo, que facilita bastante a organização dos objetos. Vou voltar os dois objetos, os dois painéis, para CL-BTN Face, para trabalhar, para eles ficarem com a cor padrão. Muito bem, clique no salvar tudo e apenas algumas propriedades aqui de cada um dos painéis para trabalhar um pouquinho com a estética, né? Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos nessa propriedade Bevel Other
Nós vamos colocar all none, de tal forma que o painel não vai ter nenhum destaque em sua borda, mas também em border width, que é o tamanho da borda, eu vou pôr um tamanho 10. E aqui embaixo, eu também não quero que esse painel seja visto de alguma maneira, ele vai existir, mas ele não vai ter borda visível, nada. Aquela mesma propriedade bevel order, nós vamos colocar bvnone. E aí o painel, quando nós estivermos vendo o formulário, parece que não tem nada, que é contínuo, mas na verdade existe um objeto aqui e um outro objeto aqui. Tá? Para completar essa nossa ação, pegar o dbgrid e vou fazer com que ele ocupe, com a propriedade de alinhamento, todo o ao cliente, toda a área de trabalho, só que ele está embutido no painel. Então veja que o dbgrid ele fica dentro do painel, obedecendo uma margem de 10, e isso vai dar para a gente um layout simples, mas bastante agradável, fácil do usuário trabalhar. Nas próximas videoaulas a gente dá sequência então no nosso trabalho. Um abraço.